quanto mais você olha para alguma coisa, mais você está focando. Você pode focar pouco ou você pode ir olhando e focando, analisando. Quando você faz isso, você começa a sentir aquilo. E quanto mais você olha, mais você sente aquilo. E eu quero hoje dar exemplos de tudo que eu já falei antes. De duas coisas hoje. Sobre o observador e o entrelaçamento quântico. Então, você está focando em algo. E você acaba de tanto olhar, sentir, você acaba se tornando aquilo. A sua vibração muda. E ela muda no sentido de que como você se torna aquilo, porque aquilo é tão importante para você, você deseja tanto aquilo, resolver um problema, ou você quer aquilo para você. Então, aquilo passa a ser a coisa mais importante. E ainda tem as suas crenças de subconsciente, olha aí, mais uma terceira coisa, que vão entrar ali. Se você se acha impotente em ter aquilo, ou de resolver aquilo, aí piora mais a situação, porque você vai só sentir, olhar, sentir e não poder. Então, vai aumentando a sua energia com vibrações baixas, de sentimentos baixos. Eu tenho medo, eu tenho impotência, eu preciso. Quanto mais você precisa de algo, mais aquilo foge de você, tá? Eu vou contar um caso. Uma vez uma pessoa, ela estava se orientando comigo e ela disse para mim, mas ela disse com todas as forças dela, eu não aceito mais essa vida, eu não aceito mais, eu me sinto às vezes na miséria, é só pagar contas e às vezes eu fico preocupada. Como eu vou pagar as minhas contas? Ela trabalhava por conta própria, não tinha salário. Então era uma preocupação constante de ter o dinheiro para pagar, de ter o dinheiro para fazer as coisas, para viver. Nosso professor Hélio Couto, ele explica que se você tem uma dívida, você não tem que pensar em resolver a dívida. Porque onde você foca vai 100% da tua atenção e aí aquilo só vai aumentando, aquilo toma um vulto, vira uma bola de neve. E é justamente no momento que você mais precisa, resolver a questão, é que você não pode ficar focando naquilo, porque você está aumentando, porque quando você é o observador que interage com a coisa, por isso que eu expliquei que era melhor ser o observador que olha sem se envolver emocionalmente, o que é muito difícil, mas geralmente a gente se envolve. Aí já faz o quê? Um entrelaçamento quântico com aquilo, e aí eu penso em problema, em dívida, e aí eu sinto isso com todas as minhas forças. Cada átomo do nosso ser vibra naquela preocupação, vibra naquela tristeza, vibra naquela falta, naquele desespero. É isso que é preciso entender. Então, voltando ao caso da pessoa, a pessoa foi falando e a pessoa falava nervosa comigo, sabe assim? Eu não aguento mais, eu preciso dar um jeito, eu preciso ter, eu não aceito mais, eu não quero mais ser pobre, eu não quero mais isso. E sempre assim, eu não quero, eu não vou, eu não isso, não aquilo. Então eu esperei a pessoa falar e aí calmamente eu disse para a pessoa, olha a sua fala. Você está pondo não em tudo. O que você precisa fazer é desfocar desse não querer, desse problema. Toda vez que você põe um não, você está se distanciando de resolver, da resolução do problema. Então, o que você precisa fazer é falar, pensar e sentir na outra polaridade, ou seja, eu não quero ser pobre, eu não quero ter dívidas, eu não quero passar vontade de ter as coisas,
Então, o que é que você vai falar nesse momento? É difícil, mas é a saída. Então, você comece, mesmo que você não sinta, fale, que depois, com o tempo, o sentimento vem. Você diga, é a outra polaridade. Tira o não da sua vida. O não pode entrar nessa questão, porque ele só vai criar mais e mais daquele pensamento, daquele sentimento, daquela sensação. Então você diga, eu sou próspero. Eu pago todas as minhas contas e sobra dinheiro para eu usar em outras coisas. Eu tenho saúde. Eu sou feliz. Eu tenho harmonia na minha vida. E por aí vai. Olha, é preciso pensar numa coisa. A Bíblia diz assim sobre o verbo, lá em Gênesis. Que Deus era o verbo estava com Deus e Deus era o verbo. É algo assim. É que assim, eu tenho tempos que eu não leio Bíblia, às vezes eu pego para ver alguma coisa, mas assim, eu não sei de cor, mas o que importa é a essência. Não adianta decorar, né? Versículos e também não põe em prática. O que importa é a essência. Isso quer dizer que o verbo tem que estar no presente. Não é, eu fui feliz e não sabia. Deus me livre, isso é uma fala terrível. Eu era feliz e não sabia. Como eu falava isso na minha vida, e eu já vi muita gente falando, até por brincadeira. Não, com essas coisas não se brinca. Então é o seguinte, eu sou, eu tenho, eu faço. O verbo é no presente. Sabe por quê? Porque só existe um aqui e agora. É a tua mente é que não entendeu. Você está vivendo em dois tempos, passado ou futuro. Eu não quero isto, e pensando num futuro, quando você terá aquilo. Não. Eu tenho. Sabe por que você tem? Mesmo que já não esteja nas tuas mãos, é assim. Já existe, a fonte está sempre no presente. Então, se você largar o não, largar o passado e o futuro, e falar, opa, peraí, quem eu sou agora? Tirando tudo isso, essa vida que eu estou vivendo, tirando as minhas preocupações, eu sou uma essência divina, eu sou uma consciência. Quem eu sou? De verdade, quem eu sou? Eu preciso mesmo de tudo isso? Porque a Bíblia diz para a gente não se preocupar, que se Deus veste dos lírios, né, das aves do céu que Deus alimenta, não vos preocupeis com o dia de hoje, né? Se Deus veste assim os lírios do campo, lembrei. Se Deus cuida das aves e tal, não lembro bem. Acho que foi Salomão que falou isso. Então é isso, gente. Tudo vem a você, mas você precisa entender que, primeiro, você é consciência e tem que ficar no aqui e agora. E você é o próprio Deus manifestado. Você é uma centelha divina. Agora, você resolve acreditar mais no que você vê e pega do que na própria energia da tua consciência. Aí é que está o teu erro. Eu tenho um canal chamado Vazio. Muita gente daqui já está me seguindo lá. Lá eu falo sobre consciência e sobre o vazio. E como você pode trabalhar a tua consciência. Então, é assim, é entender que você não é fulano de tal, com RG tal, CPF tal, que mora em tal lugar. Você é consciência. Você está, olha o verbo, presente. Você está tendo estas experiências. Para quê, minha gente? É para você poder justamente entender que a tua consciência, ela precisa chegar ao ponto de enxergar a si mesma como centelha. A experiência é para isso, é só isso, gente. Quanto mais apegado à família, não que você não deva amar a tua família, porque você está com eles hoje. Você deve amar a todas as coisas dos céus e da terra. Mas, é minha família, eu vou encontrar lá no futuro, no céu com a minha família. Porque é meu trabalho, é a minha vida. Eu estudei, trabalhei. Sabia que tem derrame? Você sabe o que é um derrame?
A pessoa é tão apegada a tudo que ela construiu na vida dela, que se ela perder alguma coisa daquela, por exemplo, uma carreira, se ela perder filhos, se ela perder um casamento, ou se tem uma crise financeira no mundo global, e a pessoa perder todos os negócios dela, essa pessoa, ela perdeu o mundo dela, então ela vai ruindo, ela desaba. Aí vem um derrame. Sabia que é isso? Então é assim, você não foca no seu problema, na sua necessidade. Tá carente de amor? Quer alguém? Cuida de outros assuntos e entrega para Deus. Quando você menos esperar, você conhece uma pessoa legal. Quanto mais você procurar, mais tranqueira você vai encontrar, porque você está procurando com o quê? Com carência, com falta. Você, às vezes, tem gente que não sabe se valorizar, tem gente que nem se conhece. Então, essas pessoas, elas ficam procurando parceiros para validar a si própria, para dizer para elas que elas são boas, para dar amor, carinho, porque elas mesmas não sabem se dar isso. Todo mundo já passou por isso, eu entendo perfeitamente, mas é por isso que eu falo, invista em você e não foca no seu problema. E o verbo, não esqueça do verbo. Eu sou, eu estou, eu vivo. É o aqui e agora. E é só no aqui e agora que você resolverá qualquer coisa da tua vida. Então, quando você estiver desesperado, respira 3 vezes lentamente, vai para o aqui e agora e fala: quem eu sou, quem eu sou, quem eu sou. Pergunte para o teu Deus interior, ele vai te mostrar. E aí, você vai conversando com o teu Deus interior e fala: me dá uma compreensão maior de tudo isso, me dá uma compreensão maior de tudo isso. Lá no meu canal do Vazio também eu explico como falar com todas as coisas dos céus e da terra, é incrível. Então é isso, não se esqueça, não foca no seu problema, foca em você. Quando chegar o problema, o que você vai fazer? Você vai se interiorizar, você vai começar a ter uma prática nisso, e quanto mais você se interioriza, menos problemas você tem. É claro que no começo é difícil, não é milagre, mas aqui eu dou dicas para você começar a trilhar um caminho iluminado e de alto poder. Você tem o poder sobre si mesmo. É você, não é ninguém. É você com teu Deus interior. E você pode não só resolver os problemas que tem hoje, mas evitar de criar novos problemas, porque nós não criamos a nossa realidade. Então, estamos criando problemas aí para nós mesmos. E aí você vai estar mais iluminado e vai parar de criar problemas. A tua vida vai começar a entrar num fluxo com o universo. E você vai parar de ser gastão, para não ficar com dívida, parar de querer tudo que a sociedade tem para você se sentir validado, porque eu tenho que ter roupa, eu tenho que ter carrão, eu tenho que ter isso. Isso tudo é coisa do ego. Quando você viver mais da essência, a tua vida vai se endireitando e você entra no fluxo. E aí você será realmente feliz.